Nesse vídeo de hoje, a gente vai continuar entendendo um pouco mais que são os determinantes sociais de saúde. Bom, esse aqui é um esquema feito pelo Dahlgren e Whitehead para demonstrar um pouco como funciona os determinantes sociais de saúde e a influência deles na vida das pessoas. Nesse círculo aqui de cinza ao meio, a gente vai ter o que a gente chama de condicionantes de saúde, que são os fatores que determinam nas questões do processo saúde e doença das pessoas, mas eles não podem ser alterados através de políticas públicas. Daqui em diante, tudo pode ser alterado através de políticas públicas. Então, de fora do círculo em diante, tudo é considerado determinante social de saúde. Quanto maior, quanto mais perto tiver do meio, mais impacto na saúde das pessoas tem. Então a gente tem aqui a primeira camada, é o estilo de vida dos indivíduos. Em seguida vem as redes sociais e comunitárias que ele forma, os locais que ele frequenta. Depois a gente tem produção agrícola e de alimentos, educação, ambientes de trabalho, né? Tudo isso está dentro de condições de vida e de trabalho. Aí a gente tem o desemprego, saneamento básico, por exemplo, o tratamento de água e esgoto, os serviços sociais de saúde, que essa pessoa tem próxima, que ela pode acessar ou não, e o tipo de habitação também. E na camada mais externa, a gente tem as condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma forma geral. Então ele usou esse esquema para demonstrar quais eram os condicionantes de saúde e quais eram os determinantes de saúde e a influência que cada um tem sobre a saúde das pessoas. Bom, a gente tem diversas definições do que são determinantes sociais de saúde, e elas vão ter um maior ou menor nível de detalhe, né, essas definições. A gente tem um conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos e de grupos da população eles estão relacionados com a sua situação de saúde, como eu disse agora há pouco. A gente tem uma comissão, que é a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que ela coloca que os DSS são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam na ocorrência de problemas de saúde e dos seus fatores de risco na população. Para essa comissão também, os DSS eles vão ser os fatores que vão influenciar na ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco na população. Quais são esses fatores, né, os principais deles? Os fatores que vão influenciar diretamente tem tanto no comportamento de risco quanto diretamente na questão de saúde são os fatores culturais, étnicos, raciais, psicológicos, sociais, comportamentais e econômicos, e todos eles estão interligados. Bom, o estudo de determinante social de saúde ele começa lá nos anos 70, entre os anos 70 e os anos 80, e ele começa devido a uma insuficiência das intervenções curativas e orientadas para o risco de adoecer. Eles vão ganhar um destaque maior, os DSS, quando ocorre a Conferência de Alma-Ata no ano de 78. Essa conferência, lá em 78, ela tinha como lema Saúde para Todos no ano de 2000. Né? Então entendia que as condições de saúde das pessoas deveriam melhorar até os anos 2000. Então, quando ocorresse os anos 2000,
eles queriam ver números melhores de saúde na população. Nessa conferência participaram 134 países e 77 organismos internacionais, e eles se comprometeram com essa meta que eu falei anteriormente. E o foco para que essa meta melhorasse deveria ser a atenção primária à saúde, ou seja, trabalhar a prevenção e a promoção à saúde. Aqui no Brasil, né, quando se fez a Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, foi colocado na própria lei, né, que a gente teria fatores determinantes e condicionantes para as questões envolvendo a saúde. E ela coloca que entre alguns tem a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e, por exemplo, também o acesso aos bens e serviços essenciais. Bom, aqui tem novamente o modelo, né? Aqui tem uma explicação do que eu já disse, né? Nos centros condicionantes e mais nas camadas os determinantes. Aqui vai falando novamente sobre os condicionantes de saúde, né? Que são questões que não podem ser alteradas por políticas públicas, né? Idade, sexo, fatores genéticos e questões de raça-cor. Porém, fator de raça-cor também pode ser considerado um determinante social de saúde, se a gente for pensar, por exemplo, no impacto do racismo na saúde das pessoas pretas. Bom, uma questão importante para a gente poder entender os determinantes sociais de saúde é a gente saber elaborar duas ferramentas. Uma delas é o genograma. Como funciona um genograma? Bom, o genograma ele nada mais é do que montar a árvore, como se fosse a árvore genealógica da família, da pessoa, né? Então a gente vai ter dividir por gerações, cada linha de integrantes vai ser uma geração, né? E depois quadrado vai significar homem, bolinha mulher. Aqui a gente tem um outro exemplo de genograma um pouco mais simples, né? Então, esse casal formado por esse homem de 45 anos e essa mulher de 69 anos, né? Aqui é a sigla do nome deles. Aqui, nesse caso, colocou algumas questões de saúde, né? Por exemplo, esse homem está com esses dois traços aqui, porque significa que ele morreu. Eles tiveram 3 filhos. Veja, um homem de 42, uma mulher de 40 e um outro homem de 32, né? Onde ele foi casado com uma mulher de 28 e tem uma criança de 11 anos, um menino, né? Então, olha só, homem a gente representa através de quadrado, mulher a gente representa através do círculo, e aí tem algumas outras legendas que a gente pode usar. Por exemplo, nesse formato quando é gêmeo idêntico, nesse formato quando é gêmeo mas não idêntico. Tem outras coisas, por exemplo, separação, a gente quando o casamento acabou a gente coloca esse traço aqui. Divórcio são 2 traços, mas geralmente usa um traço só. Que vivem juntos muitas vezes usam um pontilhado. Uma outra legenda importante é se o homem ou a mulher morreu, a gente faz um X dentro do quadrado ou do círculo, tá? E também alguns genogramas utilizam a questão de intensidade da relação, com D no meio se é uma ligação distante, com 2 traços se é uma ligação mais forte, com vários tracinhos se é uma ligação conflituosa, e aqui até questões de fluxo de energia, mas isso a gente pouco utiliza. Aqui tem um exercício prático, mas que a gente vai fazer juntos na próxima aula. E uma outra ferramenta que a gente pode utilizar também é o ecomapa. O ecomapa ele vai apontar dentro do genograma locais onde essa pessoa frequenta. Então, por exemplo, esse homem aqui, ele frequenta o trabalho,
A família toda está circulada, porque tem questões que são particulares da família toda, então ela tem convênio, uh, por exemplo, aqui ela frequenta o clube, essa família. Já essa mulher aqui também, ela frequenta muito, me parece, a casa da irmã, a casa da cunhada, tem uma boa relação. Ela frequenta também a igreja. Por exemplo, essa adolescente de 15 anos aqui, ela tem um trabalho. Uh, Tanto essa adolescente de 15 quanto essa criança de 9, elas frequentam a escola, certo? Essa criança de 3 anos aqui foi colocado uma questão em relação à cachorrinha da família, né? Porque dentro do caso isso deve fazer algum sentido. Então, o genograma ele vai descrever a estrutura da família. E o ecomapa ele vai apontar os locais sociais e relações que essa família tem. Bom, eles são muito importantes para a gente poder indicar os determinantes sociais de saúde que são colocados nesse esquema aqui. Bom, aqui a gente está falando um pouco dos fatores relacionados a condições de vida e de trabalho, essa camada aqui, especificando que as pessoas elas em desvantagem social, né, elas correm um risco diferenciado de adoecer do que de outras, né? Isso pode ser criado por conta das condições habitacionais mais humildes, exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e também o menor acesso a serviços como os de saúde e assistência social. Na última camada, a gente vai ter o que a gente chama de macrodeterminantes, que são esses aqui que estão de roxo. Eles vão estar relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais, pois isso vai exercendo também uma grande influência no processo de adoecimento das pessoas. Aqui tem o mesmo é o mesmo esquema, só que colocado de uma outra forma. Então as camadas colocadas ao lado, né, sendo a primeira camada as questões individuais, que são os condicionantes, na segunda os comportamentos de estilos de vida, na terceira a influência das redes comunitárias e de apoio, na quarta a que a gente acabou de falar que tem a ver com as condições de vida e de trabalho, e na quinta os chamados macrodeterminantes, certo? Na aula que vem, na aula ao vivo, a gente vai fazer juntos, cada um fazendo o seu, um genograma e um ecomapa daquele exercício que está aqui. Então esse exercício fiquem tranquilos que a gente vai fazer ao vivo juntos, tá bom? Bons estudos para vocês e um abraço.